E todos, muito bem, estamos aqui, né? Um abraço para todo mundo. Estamos aqui novamente com mais um irmão que acolhemos e queremos aqui, antes de qualquer coisa, deixar claro, deixar muito bem explicado o seguinte: a Igreja Católica, ela não tem candidatos, ela não vai virar nunca para a comunidade, nunca para ninguém, dizendo, tem que votar neste ou naquele. Pelo contrário, nós acolhemos a todos, a todas. Isso, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que propondo, né, na boa intenção de lutar pelo bem comum, este lugar aqui está aqui esperando por você. Acolhemos, na medida do possível em que poderemos a todas as solicitações, para conversar, para também ouvir um pouco, nós, igreja, pensamos, né? E aí podermos também apresentar à comunidade, e a comunidade que avalie todos os candidatos, para escolher todos os candidatos. Aqui não tem essa de um pode e o outro não pode. Aqui dá para a gente colaborar, dialogar, sempre estaremos abertos. Até porque eu preciso explicar, eu também trabalho, tenho o meu ganha-pão. Então, muitas vezes não encaixa a agenda, mas a gente, na medida do possível, a gente dá um jeitinho para poder atender todo mundo. Hoje, com alegria, né? E claro, estamos aqui com, né, o nosso querido irmão, Léo Francisco, assim é conhecido. Então, claro, para iniciarmos esse momento de diálogo fraterno da sexta semana social brasileira, nesse mutirão em que estamos fazendo, das entrevistas, dialogando, né? Terra, teto e trabalho, a grande questão da política que é muito importante, do bem comum, território do leigo, né? O leigo é chamado por vocação de Deus a evangelizar o mundo, a evangelizar o campo da política. Hoje, festa da exaltação à Santa Cruz, aonde nosso Senhor Jesus Cristo do Deus morto, pelo contrário. Última consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindo, Léo Francisco. Que bom encontrá-lo, reencontrá-lo e estar aqui conosco, né, neste momento. Para iniciarmos a nossa conversa, nosso diálogo, né, gostaria de que você pudesse contar sua história de vida, se apresentar. É gostoso conhecer a pessoa, né? Às vezes a gente só conhece o político e não conhece a pessoa por trás do político. Então poderia se apresentar, contar um pouco sua história. Fique à vontade, estamos em casa. Obrigado. Muito boa tarde, diácono. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, reencontrá-lo também e poder também falar um pouco para as pessoas, porque não é um projeto intimista, mas muito pelo contrário, é um projeto comum, em comum unidade, comunitário. Então, para mim a alegria, ela ultrapassa qualquer obstáculo hoje, porque eu vejo a oportunidade de falar para as pessoas aquilo que a gente traz do nosso íntimo, a verdade, sabe, o nosso desejo de uma luta, de respeito pela dignidade das pessoas, e isso pra gente hoje é o que me encanta, saber que eu tenho a possibilidade de estar, de ser a voz das pessoas. E eu venho de um município que tem um índice de desenvolvimento humano não muito elevado, é um município que sempre foi taxado como um dos mais pobres do estado do Rio de Janeiro. É o que me encanta por saber que posso lutar, que posso ser mais um nessa luta pela igualdade, né, pela luta, pelo trabalho, pelo direito à vida, pelo respeito à dignidade das pessoas. E venho de São Francisco de Itabapoana, foi lá que eu nasci, lá que eu me criei. Também desde novo, né, de uma família muito simples, família pobre, e com a graça de Deus sempre trilhando os caminhos, né, do Senhor, sempre ali na presença, paroquiano da paróquia São Francisco de Paula desde sempre. Foi lá que fui batizado, lá que fiz primeira comunhão, crismado, né? E
daí em diante, ali senti o desejo, naquele momento, ainda com os 15 anos de idade, de iniciar os encontros vocacionais no Seminário Diocesano de Maria Imaculada aqui em Campos. Foi onde, na oportunidade, com o padre, né, o nosso querido padre Fabiano Ferreira, que é grande diretor espiritual, grande irmão, me orientou e iniciei os encontros vocacionais, e 3 anos depois eu estava entrando no seminário, né, para o discernimento, né, eu não tinha aquela convicção de que era o sacerdócio, mas era o discernimento que eu buscava, porque a minha vocação eu sempre sabia que era o cuidado com as pessoas, o amor para com as pessoas, dar voz às pessoas, lutar pelas pessoas. E ali eu iniciei então aquela preparação. 6 anos depois, Deus, em discernimento, me disse que não era a minha vocação. A minha vocação não era a vocação sacerdotal, mas era a vocação do serviço e do amor ao próximo. Foi onde eu então decidi retornar ao meu município de origem, retornar a São Francisco, e iniciar os trabalhos, né, na pastoral da cidadania, na pastoral dos ministros, que é onde eu também sempre imaginei que a doutrina social da igreja ela tem que estar mais aflorada na comunidade, ela tem que ir ao encontro do ser humano. A doutrina social da igreja ela não pode ficar retida aqui dentro das quatro paredes do templo, muito pelo contrário. E aí iniciamos um trabalho, né, que foi ainda mais além, de diálogo com outras igrejas, com a Igreja Batista, com os irmãos assembleianos, com irmãos da Igreja Universal, onde iniciamos um trabalho de quê? De preparação e comunhão para um movimento social ecumênico, que com a graça de Deus nós vamos fazer esse movimento crescer ainda mais. Porque do meu ponto de vista, se o poder público ele não alcança o cidadão, ele não alcança o indivíduo, nós, enquanto povo de Deus, nós devemos defender essa bandeira de que o povo tem que ter voz, o povo tem que ser ouvido, sobretudo, diácono, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem trabalho, aquele que não tem teto, aquele que precisa ser ouvido e vive às margens da sociedade. E nós temos hoje uma divisão, de um lado, alguns defendem de maneira bem velada um certo assistencialismo, e do outro lado nós temos aqueles que oferecem as migalhas para os que estão às margens da sociedade. E nisso tudo nós vivenciamos hoje um reflexo sombrio, né? É até contraditório falar tanto de defesa da vida, de defesa da dignidade, e por outro lado a gente vê tantas pessoas desempregadas, a gente vê pessoas sem ter o que comer, sem ter o que oferecer para os filhos. E eu pude encontrar essa triste realidade porque no ano de 2020 eu aceitei o desafio de me tornar conselheiro tutelar. Ali me tornei conselheiro e pude, né, defrontar com uma realidade completamente triste no município. Explica como é que funciona conselheiro tutelar, como é que você despertou a questão do conselheiro tutelar. Sim, tem gente que talvez não compreenda. Sim. Para quem não sabe, né, de 4 em 4 anos existe uma prova, né, e uma eleição para os conselheiros tutelares. No meu município, como é um município que tem uma população inferior a 100 mil habitantes, nós somos 5 conselheiros. E ali eu me vi na necessidade também de iniciar um trabalho muito mais forte, mais a fundo, sobre o direito, o direito e a defesa da criança e do adolescente. Porque nós estávamos vivenciando ali um índice alto, né, de crianças que são abusadas, de crianças exploradas no trabalho infantil, crianças que não tinham a possibilidade ou a oportunidade de estar num banco, numa cadeira dentro da sala de aula, a possibilidade de ter seu direito respeitado. E ali eu entendi que também era uma composição da minha vocação. Eu falei, eu vou participar, vou entrar no Conselho Tutelar, porque eu posso contribuir ainda mais, posso ser mais uma voz. Assim como os meus colegas que hoje lá estão e alguns que passaram por lá antes da gente, que vinham lutando, enfrentando uma missão árdua contra o poder público, porque o Conselho Tutelar, ele não executa uma função, mas ele requisita o serviço do poder público. E o poder público, por sua vez, em sã negligência, não é sã consciência, né? Em sã negligência, não respeitando o direito de saúde pública com dignidade, de educação com dignidade. Nós entramos num período crítico que foi a pandemia, e ali quando as crianças foram enclausuradas dentro de casa, como muitos, e
dentro de casa, como que essas crianças vão comer, como que essas crianças vão viver daqui para frente. Pelo menos não sabíamos ali qual seria o período necessário para ficar dentro de casa, né, por conta da pandemia. E aí enfrentamos uma grande dificuldade, porque os municípios em si, na região, começaram a se organizar para entregar um kit de alimentação. Cauê, a triste realidade hoje da nossa região em si, não é só do meu município, é de que muitos alunos vão à escola porque na escola eles têm acesso à educação, mas também ali têm acesso às únicas alimentações do dia. É uma triste realidade, enfrentamos isso, sabe? E ali nós começamos a pensar, como que essa criança, como que esse adolescente, ele vai ter acesso a uma alimentação digna dentro de casa, se só a escola oferecia esse espaço para ele? E aí começamos a confrontar, sabe, as informações, as opiniões e perguntar, questionar o poder público. O que vocês pensaram? Qual é a alternativa que vocês oferecem hoje para que as crianças tenham alimentação digna, para que as crianças continuem tendo acesso à saúde com dignidade? Por exemplo, muitas prefeituras suspenderam os atendimentos com pediatra ou até mesmo com clínico em algumas unidades de saúde básicas, dos distritos sobretudo. E ali a gente começou a perguntar, a questionar, e foi onde eu me atentei ainda mais. Olha, nós temos uma grande oportunidade agora. O Conselho Tutelar vai ser a voz das crianças, de fato, nesse período de pandemia, ainda mais do que já é. E aí começamos a questionar e perguntar e informar o Ministério Público para que tomassem as providências necessárias. Ali nós encontramos dificuldades porque o kit alimentação no primeiro momento, né, que seria emergencial, entre aspas, levou 4 meses para chegar até a casa das famílias, né, aos lares. E dali a gente começou um questionamento, como que essas crianças estão vivendo hoje? Era direito violado, ô diácono. Era direito que estava sendo assombrado durante tanto tempo, porque o ser humano, o básico, é direito dele. E quando o básico é roubado, sabe, a gente não consegue entender como que não existe humanidade para ser sensível a tal ponto, sentir a dor do outro. E a gente precisava disso. Então foi onde eu me encontrei ainda mais no conselho. Diante dessa vocação, eu me atentei. Poxa, se até aqui nós conseguimos um espaço, nós conseguimos dar voz, penso que a união ela faz a força de fato. A gente pode ir mais além, a gente pode ser a voz das pessoas numa união, num certo grau de união, e fazer com que essa força ela se torne comunhão para nós. Entendeu? Foi minha decisão de me tornar candidato a deputado federal. Que bom, né? Algumas questões se apresentam, é importante aqui, quero trazer. Primeiro, e assim tenho dito e redito, é importante ter a consciência que nós, ministros ordenados, o campo da política partidária, política de campanha, etc., não é nosso campo, não é nosso dever, né? Qualquer ministro ordenado que esteja fazendo campanha para qualquer candidato está errado. Não é nosso dever e nossa obrigação. Nós, ministros ordenados, devemos estar sempre naquele ponto em que, de Porto Seguro, para acolher a todas e todos e pregar a paz, pregar o diálogo e a concórdia. É, pelo contrário, é do leigo este dever, essa obrigação de evangelizar o mundo, evangelizar as estruturas sociais, fazendo isso, lutando por justiça social, não é? Até interessante, né, porque eu estou com a Fratelli Tutti, mas a gente sabe que o Papa Francisco, se não me engano, na Alegria do Evangelho, onde diz que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. E quando a gente vai ao encontro dessas realidades mais carentes para ver a vida dura como ela é e ver as pessoas sofrendo e sentir a empatia, sentir a compaixão, não é? E aí realmente é ter cheiro de ovelha. Porque não adianta ter o pobre como ideia, o pobre como aquela imagem romântica, né, e achar que ele aguenta ficar 4 meses sem comer. Pelo contrário, terrível, horrível. Não deve ser assim, nunca deve ser assim. Eu me recordo até das palavras do apóstolo Paulo, né, que a política em si, como o senhor bem colocou, o resumo todo é essa fala simples que o senhor colocou para a gente agora. É a gente curar a ferida, sabe? Como diz o apóstolo Paulo, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
né? Eu vou até profundo, do batismo. Do batismo recebemos o munus sacerdotal, régio e profético, não é? Profeta, rei, pastor, né? Profeta, sacerdote, profeta, rei. A missão de Cristo Rei é a missão justamente de cuidar uns dos outros, não é? Então, o Senhor chama aos leigos a luta pelo bem comum, a mudança dessas estruturas da cultura da morte, do pecado social, aos leigos, né? E nós animando. Agora, que importante, né, Léo? É de todo batizado. Quem dera se todo católico despertasse e entendesse que somos responsáveis uns pelos outros. Não só quem é da nossa igreja, é qualquer pessoa. E bonito, você disse que um movimento ecumênico, junto com os nossos outros irmãos e irmãs que são batizados em nome da Trindade, né? Também escutando a voz de Cristo para esse serviço. O serviço régio de cuidar uns dos outros, né? O cuidado. Também é importante, sabe, o Papa na Fratelli Tutti, você citou a questão do assistencialismo, das migalhas, né? Eu até me permito até colaborar e até aqui acompanhar. Dizer, existem aqueles que querem só manter um assistencialismo estéril, para manter a escravidão da gratidão das pessoas. Mas também, infelizmente, discursos bonitos também que a gente vai escutar, cheios de palavrório, também dizer, não, tem que acabar com o assistencialismo. Mas eu vou deixar com fome? E o Papa vai dizer, não, é preciso que tenha um assistencialismo sim, porque eu nunca poderia abandonar uma pessoa ao sofrimento da fome, mas na emergência, claro, mas esse assistencialismo, ele deve ser protagonista, ele deve ajudar e colaborar com outras iniciativas para que o indivíduo não venha mais precisar, né, do assistencialismo. Por isso que ele fala da questão, o Papa, na Fratelli Tutti, do trabalho, né? É até bonito que ele diz assim, é um grande ato de caridade ajudar uma pessoa a atravessar, um idoso a atravessar o rio, eu ajudá-lo a atravessar o rio, é um grande ato de caridade, é assistência. Mas ao político que constrói a ponte, ele faz um ato de caridade muito maior, por quê? Porque o idoso vai poder atravessar o rio com as próprias pernas e não vai precisar mais da nossa assistência. Ele tem a sua dignidade resgatada, garantida. E é o campo da política, não é verdade? Sim. Pois bem, vamos dando prosseguimento aqui, né? Até por causa do nosso tempo é curto, né? Terra, teto e trabalho, né? E também temos a cartilha que a CNBB, o CNLB, né? O Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né? Elaborou o projeto Encantar a Política, onde nós temos a cartilha do projeto Encantar a Política, que faz todas as orientações para a campanha desse ano, né? E está dando pano para manga, mas é um grande avanço nesse sentido, né? Aonde, por exemplo, estamos aqui, né, na iniciativa da Sexta Semana Social Brasileira Diocese de Campos, né, aqui na Diocese, como também a iniciativa da nossa Escola de Fé e Cidadania, Dorothy Stanton, também, que é nossa parceira, e todos os organismos que fazem parte conosco desse movimento Sexta Semana Social Brasileira, em Campos, né, na Diocese de Campos. Estamos na temática Terra, Teto e Trabalho. E aí gostaria de perguntar, né, você que vem candidato a deputado federal, né? Deputado federal. Nós sabemos, Léo, que há uma grande confusão na cabeça das pessoas, que as pessoas confundem executivo com legislativo. Legislativo não é aquele que é responsável pela máquina. Legislativo é aquele que fiscaliza para saber se a presidência, o governo do estado, a prefeitura está cumprindo, está fazendo o que deve fazer. Então fiscaliza para ver se obedece à lei, né? Se não obedece à lei, denuncia para o judiciário. Exato, não é isso? Exato. E o legislativo é aquele que cria lei para que possa conduzir a nação, porque é a lei que manda. Exato. Não é um político A, B e C que quer, eu quero fazer do meu jeito, de qualquer jeito. Não, é a lei.
portanto, o legislativo é lei. Então, candidato Léo Francisco, terra, teto e trabalho. Vamos conversar então sobre esses 3 temas? O que você, enquanto candidato ao Legislativo Federal, portanto Brasil, pensa a respeito das temáticas em torno terra, teto e trabalho? Não precisa aprofundar, mas de modo geral, terra, teto e trabalho. À vontade. Bom, Diácono, na verdade, o anseio pelo respeito à dignidade das pessoas, como bem colocado, não é apenas você evidenciar um assistencialismo. É você criar oportunidade, é você criar possibilidades. Nós temos a grande oportunidade hoje de oferecer um caminho para que o ser humano, para que o indivíduo na sua vida, na sua comunidade, no seu caminho, ele possa ter a oportunidade de um autossustento para a família, de um autossustento da sua comunidade em si. Nós temos hoje a possibilidade de quê? De indicar. Tem um ditado que, a grosso modo, se diz, não é você apenas dar o peixe, mas você ensinar a pescar. Quando nós falamos em trabalho, nós falamos naquilo que é de direito do cidadão, naquilo que lhe oferece o direito de sustentar sua casa, que lhe oferece uma oportunidade. Assim como, por exemplo, hoje, você oferecer a um jovem um caminho para que ele possa seguir e construir sua vida. A casa, o lar, o teto, nós precisamos atentar à grande formação daquilo que não é só de direito, daquilo que é essencial para o ser humano, para a formação do ser humano. Quando nós falamos aqui, por exemplo, no interior do estado, nós temos uma vocação gigantesca para a agricultura familiar, para a agricultura como fonte de sustentabilidade para as famílias que aqui vivem. Eu cresci ouvindo minha mãe dizendo que antigamente, aqui no antigo sertão, né, como eles costumavam chamar, né, de São João da Barra, o cidadão chegava, ele plantava 50 pés de maracujá pelo quintal espalhado. Quando chegava no sábado pela manhã, ele enchia 3 sacas de maracujá e ia no mercado, vendia. Colocava no ônibus da antiga empresa Gargaú, vinha até Campos, chegava aqui e vendia. Ele voltava para casa com uma cesta básica. E com o passar do tempo, a cultura do maracujá em São Francisco, a cultura do aipim, ou da mandioca, ou de outras lavouras, foi se ampliando, mas foi se perdendo aquele incentivo para os pequenos. E aí, com o passar do tempo, nós não temos hoje uma agricultura fomentada para que se torne fonte de sustento para as famílias pequenas, para as menores famílias, no caso. Então, desculpe te cortar. Começamos a evoluir para uma empresa da agricultura, que a gente chama de agronegócio, que tem sua importância, sem dúvida nenhuma, né? Mas não podemos perder o olhar também de que a agricultura familiar também ela é importante na vida da própria sociedade, né? Sim, sim. E precisa, e merece, e precisa ter atenção também. Sim, né? Sem dúvida. E aí, com o passar dos tempos, São Francisco ele se tornou uma grande potência. São Francisco se tornou uma grande potência com o passar do tempo. Estou usando o exemplo como minha cidade, mas isso aí no interior inteiro, né? Que nós temos aqui outras cidades, por exemplo, como São José de Ubá, que foi a cultura do tomate, né? Varriçai, que foi a cultura do café, e por aí vai. Sendo que a valorização do pequeno produtor, Diácono, ela chegou ao final de tal forma que São Francisco deixou de produzir maracujá. São Francisco não é mais o maior produtor de maracujá. Naquele tempo, tínhamos Quissamã, que era um modelo, né, de que estava começando a produzir coco verde, para comercialização da água do coco verde. E São Francisco começou também se destacando, mas não teve uma valorização. Naquela época surgiu uma praga, e o poder público, por sua vez, não abraçou o pequeno produtor. E o produtor, ele precisava desse apoio, desse auxílio do poder público, dessa instrução, na verdade. E aí não teve mais aquela cultura do plantio do maracujá, a cultura do plantio do coco verde foi caindo. E hoje nós temos o quê? Nós temos grandes produtores nos entornos e nós temos o pequeno produtor que depende
daquele que tem uma quantidade maior para poder mandar a sua cana para a usina, que depende do produtor maior para poder colocar num caminhão aqui para levar a sua mercadoria para o Ceasa. E aí, hoje, por exemplo, nós temos poucos agricultores que conseguem produzir hortaliças, que conseguem produzir outros tipos de frutas, como por exemplo a pitaia, que agora está iniciando um processo, né? Está sendo introduzido hoje no município, mas é um potencial futuro, que se o poder público abraçar a causa, ele sabe que lá na frente, aquele que iniciou o plantio da pitaia vai ter uma condição melhor, entendeu? Então, assim como o abacaxi, que hoje pra gente, nós sabemos bem, porque quem planta menos de 50 mil pés de abacaxi, que é aquele produtor que planta e espera um ano para se sustentar, para sustentar sua família, para sustentar sua casa, ele está passando dificuldade, porque nós estamos enfrentando uma seca tremenda. Eu sei que é a nível nacional, mas o poder público, ele em algum momento, ele chamou atenção para isso, sabe? Exatamente, o próprio planejamento, como bem falado, como que nós vamos enfrentar isso? Então eu penso que isso afeta a própria condição do ser humano de ter acesso digno ao trabalho, de ter acesso digno à sua melhoria, da sua qualidade, da sua condição de vida. Então, quando nós falamos nesses três modos de terra, teto e trabalho, mas nós não falamos em condição para tal. Nós falamos num grupo da população que vive esquecido, que vive aos cantos, e o poder público não dá voz. Então, nós que somos igreja, nós que somos a esperança dessas pessoas, nós temos que sim, de fato, esbravejar, no bom sentido da palavra, e dizer que nós temos sim, nós temos possibilidade, nós temos chance. Eu tenho que ser o cristão autêntico e olhar para o lado e dizer assim, pera, a condição desse irmão é uma condição mínima de vida. Ele não pode ter uma condição mínima de vida. Ele não pode viver, ele não pode se contentar, e eu não devo me contentar com o básico que o meu irmão vive do meu lado. Muito pelo contrário. Nós temos que incentivar e construir junto com ele, porque a terra em si, ela é fonte de trabalho, diácono. A terra em si, ela é fonte de vida, ela gera vida, na verdade. Porque o sustento do ser humano, ele vem da terra. Então, nós temos o que? Inclusive é bíblico, né? Nós sabemos que a terra, ela sempre serviu para o cultivo, para as colheitas daquilo que é para a nossa alimentação, daquilo que é para a nossa vida. Então hoje, o político em si, que não dá voz, que ele não tem em si a condição de olhar para o mais pobre, de olhar para o mais necessitado e dizer, não, nós temos que viabilizar a condição de vida desse ser humano, viabilizar a condição de vida e respeitar a dignidade dessa pessoa, da pessoa humana. Ele não tem, me desculpa, mas ele não tem o porquê de pedir um voto a uma pessoa, de tentar adentrar a política, pô. Ele tem que ser alguém que vai ser a voz, mas que vai defender. Não, aqui existe uma ferida, existe uma lacuna. E eu posso ser a voz para defender, para curar essa ferida. Eu posso ser a voz para preencher essa lacuna junto com as pessoas. É o que eu acho, é até uma crítica que eu sempre faço. O político, o grande erro do político é ele ganhar a eleição e se trancar dentro do gabinete, entrar para dentro do gabinete. No período de campanha, diácono, penso eu que seja um tempo muito superficial para você andar e conhecer as mazelas da população. O período para você conhecer as mazelas da população é você estar no meio do povo. Não no período de eleição, mas você ir para dentro, sabe? Como diz um outro ditado, colocar a mão na massa e saber daquilo que o meu irmão sofre, o meu irmão precisa. Eu preciso estar aqui. Eu preciso que ele saiba disso. Até para fiscalizar. Sim. Se o executivo está cumprindo sua tarefa, o legislativo tem que ir à realidade para ver se na realidade está tendo transformação. Com certeza. Se não tiver transformação, tem que cobrar. Se está havendo bom uso do dinheiro público, não é verdade? Então, como o senhor bem colocou, eu tenho que ir ao encontro. Eu não tenho que entrar para dentro de um gabinete. Não, aqui dentro eu consigo... Não, o gabinete é o seu local de trabalho. Mas o local onde você vai executar o seu trabalho é no meio do povo, é no meio da população, ouvindo, dando voz. Beleza. Estamos caminhando para o final, é pena, a gente é uma maravilha, poderíamos ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Mas também os nossos deveres nos chamam, não é verdade? Quero aqui reforçar a você, meu irmão, minha irmã, que se quiser, venha nos procurar, nos procure, para também sentar aqui, para também dialogar conosco, nos escutar
o que a igreja pensa, né? E ter esse espaço também. Está aberto. Não interessa você, querido irmão e irmã, se professa um credo, não professa um credo, não interessa. Glória a Deus e as pessoas de boa vontade. Então, você, irmão e irmã de boa vontade, bem-vindo. A igreja, todas e todos, está sempre aberto esse espaço para dialogar, conversar. Inclusive até, né, muitos criticam, isso e aquilo. Não, podem vir, a gente já tiraram foto conosco, isso não se, muitos já tiraram foto conosco, né? A gente acolhe, pode tirar foto, não tem problema. Tirar foto não significa que a gente está apoiando A, B, C ou D, mas ficamos muito felizes aqueles que tiveram contato conosco, né? E aí, obrigado, Léo, por ter aqui se sentado, conversado um pouco conosco, a comunidade poder conhecê-lo, como irá conhecer a outros também, se Deus quiser, né? Que Deus abençoe. Trago o abraço a você, como a todas as candidatas, todos os candidatos, o abraço de nosso bispo, Dom Roberto Francisco, que pastor acolhe a todos, dialoga com todos, grande profeta, nosso bispo. E nesse momento, já encaminhando para o encerramento, por favor, fique à vontade para se apresentar, candidato, né, seu partido, seu número, né? Essa parte mais técnica de campanha. E aí, ao final, farei umas perguntas que o Papa Francisco traz aos políticos na Fraternitude para você. À vontade. Bom, então, mais uma vez gostaria de agradecer e dizer o quanto para mim é importante estar aqui para poder falar para as pessoas não simplesmente aquilo que é meu, mas aquilo que é nosso. Sabe, uma candidatura, o político em si, ele nunca pode pensar no meu, ele tem que pensar no coletivo. E aceitei esse desafio, né, de estar falando para as pessoas, porque penso que é muito válido o cidadão ele saber em quem ele vai votar. Porque a política em si, ele não o cargo político ele não é uma profissão. O cargo político é uma missão. Porque você vai ao encontro das pessoas e você tem uma chance você consegue dar voz às pessoas, você consegue falar para as pessoas. E às vezes isso me incomodava. E eu pensava assim, gente, como que eu posso fazer para contribuir? Como que eu posso fazer para colaborar? Aceitei o desafio, conversando com as pessoas, você tem que ir mais além. Você tem que de fato se tornar, tem que ser. Entendeu? Então, eu aceitei esse desafio de ser candidato a deputado federal, pensando nas pessoas, sabendo que eu posso ir ao encontro, que eu posso curar feridas, que eu posso ser a voz, que eu posso adentrar esse ambiente onde existem as mazelas que precisam ser enfrentadas. E por isso eu gostaria muito de pedir à população hoje, pense bem em quem você vai depositar, em quem você vai confiar o seu voto. Porque o voto ele define o futuro do Brasil, ele define o futuro da nação. Se nós temos um reflexo de corrupção, se nós temos um reflexo de político incompetente, um reflexo de político que nega a voz às pessoas, é porque nós votamos errado. Infelizmente, a culpa não é do político que está lá, a culpa é nossa, porque nós escolhemos o político. Pense bem, porque a possibilidade de transformar está em nossas mãos. Quando você entra para dentro daquela cabina de votação, você, Deus e sua consciência. Você tem que votar com consciência. Você tem que votar e saber, eu estou depositando meu voto em alguém que nunca teve a possibilidade de estar lá e que eu confio para estar lá agora. Pensar no agora para garantir o amanhã. Pensar no próximo, pensar nas pessoas que sofrem, nas pessoas que não têm voz, nas pessoas que precisam de que o político esteja atento às necessidades de todos que vivem esquecidos à margem da sociedade. Então, por isso, eu, Léo Francisco, né, um jovem trabalhador, professor, sou natural do município de São Francisco de Itabapoana, tenho orgulho de dizer isso para todos, porque a realidade do nosso norte e noroeste é que nós precisamos hoje de alguém para ser a voz, para viabilizar o progresso, para que o interior do estado não seja aquele que fica esquecido à margem do estado.
Nós precisamos hoje ter uma voz, um representante em Brasília que de fato saiba da necessidade, da condição, com todo respeito a todos os colegas candidatos a deputados federais do interior, ou do estado do Rio de Janeiro, ou do interior de onde quer que seja. Mas hoje nós precisamos integrar o progresso entre os municípios da região norte, fomentar a agricultura por sua vez, para que ela se torne de fato fonte de renda para todos, criando possibilidade, trazer possibilidade para o jovem que quer ter acesso à escola técnica e acesso ao primeiro emprego. Nossas cidades, nós não temos, São Francisco não tem uma escola técnica, não tem... Agricultura, me lembrei aqui, sempre cuidando da casa comum, né? Sim, né? Sim. Com a questão ambiental direitinho, sim, né? Sim, sem dúvida. E na própria questão, o meio ambiente em si, nós precisamos disso, nós precisamos criar perspectiva para que o cidadão tenha qualidade de vida, para que o cidadão tenha sua dignidade respeitada. Nós precisamos ir ao encontro, ver de fato que as feridas precisam ser curadas, mas ser curadas por quem de fato tem condição de ajudar a curá-las, de quem de fato pode ser a voz do povo. Então, por isso, eu, Léo Francisco, né, saí para escolhi, tomei a difícil decisão de aceitar essa missão, de ser candidato a deputado federal. Não represento apenas o povo cristão pelo fato de ser cristão, eu represento aqui o ser humano. A missão e a função da igreja, ela é indispensável. Quando me apresento, eu não digo, eu sou o candidato da igreja. Não, muito pelo contrário, todos nós somos. Quem é candidato da igreja. Porque o povo cristão, ele tem a liberdade de votar consciente em qualquer cidadão que esteja apto a ser votado. Mas eu me tornei candidato e identifico-me como cristão católico que sou, porque eu tenho uma missão numa pastoral. É ir ao encontro, independente de religião. Eu não posso me deter dentro dos quatro cantos da minha igreja. Eu tenho que falar que a dimensão social, ela tem que ir além. Ela tem que ir aonde tem um ser humano que sofre e eu tenho que sofrer junto. Eu tenho que estar com ele. Então, por isso que eu tomei essa difícil decisão de ser candidato. Tornei-me candidato. Quero aqui agradecer muito ao nosso amado pastor Dom Roberto Francisco. De fato, tem sido um grande incentivador dessa conscientização, porque nós temos que votar conscientes. Nós temos que saber em quem votamos. Não estou aqui falando que a igreja, por sua vez, defende a bandeira de A, a bandeira de B. Muito pelo contrário. A igreja defende quem defende o povo, quem vai cuidar do povo, quem vai estar com o povo. Então, por isso, gostaria de simplesmente entrar hoje, né, dentro da sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo, nos acompanhando, as pessoas que com certeza futuramente vão estar tendo acesso a essa live, a esse vídeo, que pense com carinho. Eu coloco meu nome à disposição, sou Léo Francisco, pode me procurar nas redes sociais, fala um pouco mais da minha história. Estou também aberto a dialogar, a conversar, seja via WhatsApp, rede social, pessoalmente. A nossa missão, ela não acaba na eleição do dia 2 de outubro, muito pelo contrário. Nós queremos aumentar esse espaço. E para isso, coloquei meu nome à disposição pelo PSB. Sou candidato a deputado federal por um partido onde nós levantamos uma bandeira de igualdade social, nós levantamos uma bandeira onde nós precisamos dar voz, né? E acima de tudo, cuidar das pessoas. O número é 4033, deixo aqui de maneira bem aberta para os meus irmãos e irmãs que possam colaborar. E convido você também a espalhar, né, levar esse diálogo, esse discurso também aos seus familiares e àqueles que de fato podem somar conosco. Quero ler aqui e te permitir essa reflexão. O número 197, eu vou pegar apenas as perguntas, até por conta de nosso horário, né, nossos compromissos de sobrevivência, de trabalho e sobrevivência, não é verdade? Sobretudo volta essas perguntas ao político. E ele diz assim, no número 197 da Fratelli Tutti, te faço um convite, irmão, que você possa depois, na sua meditação, colocar essas perguntas um pouco na sua oração pessoal, né? Que elas são importantes. Mas antes de continuar, eu peço muitas desculpas. Oh, meu Deus, quero aqui saudar a comitiva que veio contigo, né? Sobretudo aqui na pessoa do seu assistente aqui, assessor, o Alex. Bem-vindo, viu, Alex? Está aqui, né? Seja muito bem-vindo, viu?
está aqui também nos ajudando na técnica. Muito bem. Até porque tudo aqui é amador, né? Aqui não tem nada profissional, não. É até bom porque fica fica mais à vontade. Muito caseiro, familiar, não é verdade? Mas o Papa, no finalzinho do número 197 da Fratelli Tutti, ele diz assim aos políticos, né? As perguntas talvez dolorosas serão que o político fará a si mesmo. Quanto amor coloquei no meu trabalho, em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Eu me lembrei aqui agora daquela passagem da figueira. Se a figueira ela não der frutos, ela deve ser arrancada. Primeiro a gente poda, né? E essa passagem eu nunca me esqueci, porque a minha reflexão diária é essa. Não de manhã, à noite, quando eu me deito. Senhor, meu agradecimento é diário mesmo a Deus. De manhã, às vezes, acordo de madrugada para falar com Deus. E eu sempre peço muito a Deus que nunca me deixe perder o foco do amor ao próximo. Nunca me deixe perder o foco do desafio de cuidar do coletivo, de pensar num todo. Senhor, se eu estiver pensando de maneira intimista, me tira, Senhor. Eu amo, né, todo o cântico litúrgico da nossa igreja, mas eu fico muito atento aos cantos, né, aos cânticos, né, sobretudo do nosso saudoso Dom Carlos Alberto Navarro. E eu gostaria aqui de citar uma canção, né? Eu não sou muito bom não, né? O diácono não entende de música, né? Mas eu me lembro de um trecho que diz assim: tua igreja é um corpo, cada membro é diferente. Me recordo aí, dele nasce a caridade, dom maior mais importante, né? E cada membro é diferente, mas somos um corpo. E isso me prende, isso me move. Se eu não pensar com amor ao próximo, se eu não pensar no resultado do meu trabalho, se eu parar para ver que o meu trabalho ele está direcionando para o Léo, se não é ele que está aparecendo e eu aparecendo e ele diminuindo, para mim já não é mais o trabalho que eu posso encarar como uma missão ou promover como uma missão. Muito pelo contrário, que ele cresça, que eu diminua, que essa figueira que eu venha podar hoje, ela dê frutos na próxima estação, porque se ela não der frutos, é melhor eu não continuar. E eu reúno essas perguntas, de fato, nos meus agradecimentos diários, que eu faço já todos os dias. Senhor, se minha vida ela não estiver frutificando de maneira positiva, de maneira fecunda na vida do outro, eu não tenho necessidade de prosseguir. Eu deixo aqui, tenho minha profissão, sou professor, né, e amo minha profissão, por sua vez. O fato de adentrar a política não é ter a política como minha segunda profissão, porque o que nós precisamos é desempenhar um trabalho social em comum unidade, comunitário. É isso. Muito bem, meu irmão. Que Deus abençoe, conduza seus passos. Que Deus abençoe a você, meu irmão candidato, a você, minha irmã candidata. Não me interessa que partido você é, não me interessa a sua ideologia. Me interessa que Deus tome você, espaço de todos vocês candidatos. Esse espaço está aberto a todos. Conhecer para a comunidade. Candidaturas através das pessoas que representam essas candidaturas e esses projetos. Novamente, agradeço e encerramos este momento dizendo, na Sexta Semana Social Brasileira, a grande frase do Papa: nenhum camponês, nenhuma família,
nenhum trabalhador sem trabalho. Deus, vamos em frente, apoiando, indo, e sempre com a esperança. Esperançar dentro dos valores do Evangelho, para que o mundo seja melhor, e lembrando que a política é a arte do bem comum. Se tiver que ser bom, tem que ser bom para todo mundo, e que todos nós possamos ter vida e tê-la sempre em abundância para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, Léo. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço, Alex. Muito obrigado.